Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre coordenadas geográficas e o GPS. Vamos lá? Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Esse vídeo foi um pedido do Nelson. E aí, Nelson, tá aqui, ó, só aula sobre GPS que você pediu. Vamos lá? Para falar sobre GPS, a gente tem que recapitular algumas linhas imaginárias. Então, esse vídeo também é sobre linhas imaginárias, paralelos, meridianos, coordenadas geográficas e, por fim, GPS. Vamos nessa, então? Primeira coisa que é importante a gente lembrar é que linhas imaginárias são linhas que cortam o nosso planeta de forma imaginária. Elas foram feitas pelos seres humanos para se localizar no nosso planeta, certo? Por isso que é linha imaginária. Os paralelos, eles cortam o nosso planeta horizontalmente, tá? Então, horizontalmente são os paralelos, sendo que o principal paralelo, por convenção, é a chamada linha do Equador. A linha do Equador, ela fica na região mais larga do nosso planeta. Na parte mais larga do planeta, nessa parte central da Terra, porque a Terra ela é larga no seu centro e achatada nos polos, nós temos ela, a linha do Equador, que é o paralelo principal, portanto, é o paralelo zero, certo? Essa linha do Equador tem aí, ó, cerca de 40 mil quilômetros de comprimento, ela é maior que qualquer meridiano, os meridianos têm o mesmo tamanho, tá? A linha do Equador ela é maior que todos os paralelos e todos os meridianos. Ela tem a circunferência da Terra, né? Ela tem a maior circunferência, então vai ter aí, né, matematicamente também a maior circunferência. Ela divide a Terra em dois hemisférios. Então, para cima da linha do Equador é o norte, para baixo da linha do Equador é o sul. Então, a Terra divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Lembrando que o hemisfério norte tem sinônimos, tá? O hemisfério norte é chamado também de setentrional ou boreal. Setentrional e boreal são sinônimos de norte. Então, quando você ouve falar sobre aurora boreal, você está ouvindo falar de uma aurora que acontece no hemisfério norte. Do mesmo jeito que o sul também tem sinônimos. O sul é chamado também de meridional ou austral. Então, quando você ouve falar sobre uma aurora austral, você está falando sobre uma aurora que acontece no hemisfério sul. Belezinha? São sinônimos. Principalmente o setentrional é comum de ser utilizado, né? Falar, tal país está numa região mais setentrional do que o outro. Falando o quê? Mais ao norte. Beleza? Vamos lá. Os paralelos variam de 0, na linha do Equador, a 90 para o norte e a 90 para o sul. Por quê? Porque os paralelos, eles estão mostrando dentro dos mapas uma face da Terra somente, tá? Então é por isso que é 90 mais 90, 180. É só um lado da Terra que é mostrado com os paralelos, ok? Aqui nós temos um exemplo, tá, dos paralelos. Então nós temos, ó, a linha do Equador, né, aqui no zero, aí vem o Trópico de Câncer, mais ou menos a 23 graus. Nós temos o Trópico de Capricórnio, mais ou menos a 23 graus, né, para baixo da linha do Equador. Então a gente pode falar que o de Câncer está ao norte, o de Capricórnio está ao sul. Por exemplo, o Brasil, ele é cortado pela linha do Equador, perceba aqui, ó, e também pelo Trópico de Capricórnio, né? Nós estamos no hemisfério sul em maior parte, né? O Brasil tem um pedacinho aqui, ó, no hemisfério norte. Lá embaixo, no hemisfério sul, nós temos o Círculo Polar Antártico, que é onde está a Antártida ou Antártica, tanto faz. E lá no Polo Norte nós temos aí, ó, o Círculo Polar Ártico, tá? Que aí é a linha imaginária, né, que fica lá no Polo Norte, ok? Vamos lá. Meridianos. Então, se paralelos são as linhas horizontais, os meridianos são as linhas verticais que cortam o nosso planeta, tá? E o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que ele foi estabelecido por europeus devido ao eurocentrismo, né? Como a Europa tinha que ser o centro do mundo, o meridiano de Greenwich ficou ali na Inglaterra, que tem o observatório de Greenwich, por isso tem o meridiano de Greenwich. Então, este meridiano, né, ou Greenwich, como se quiser chamar, esse meridiano ele corta a Inglaterra. E esse meridiano é o inicial, tá? Portanto, ele é o zero. Os meridianos, né, o meridiano de Greenwich, ele divide a Terra em hemisférios também, né? Para a direita é o hemisfério leste, para a esquerda, hemisfério oeste. E o hemisfério leste também é chamado de oriental. E o hemisfério oeste também é chamado de ocidental. Então, quando você ouve falar de ocidente, você está falando dos países mais a oeste. E oriente, os países mais a leste do nosso planeta. O Japão, por exemplo, está na região oriental do planeta. O Brasil, por exemplo, está na região ocidental. Pelo menos a gente falando geograficamente, né? Geopoliticamente tem outros significados essa questão de ocidental.
Aqui nós temos exemplo, né, do meridiano de Greenwich, aqui no centro, ó, ele corta exatamente onde está a Inglaterra aqui, e tem os outros meridianos, né? Então, aqui os hemisférios, certinho, caso você queira pausar e recapitular. Os meridianos são importantes para a gente estudar os fusos horários, tá? Os fusos horários, eles são estabelecidos em meridianos. Cada fuso, ele tem 1 hora dentro de um meridiano de 15 graus. Então, os meridianos nos fusos vão de 15 em 15 graus. A cada meridiano, soma-se 1 hora se for para a direita. Se for para a esquerda, subtrai-se 1 hora. E dentro dos fusos horários, o meridiano de Greenwich também é o principal. Certinho? Então, meridianos, linhas verticais, paralelos, linhas horizontais. Latitude está relacionada com paralelos, tá? A latitude é a medida de distância em graus de qualquer ponto do planeta até a linha do Equador, tá? Então, de um paralelo até a linha do Equador, nós temos a latitude. Lembra lá que eu falei que o Trópico de Câncer, por exemplo, é 23 graus norte? Isso aí é uma latitude. Ele está distante a 23 graus da linha do Equador. Então, é uma distância medida em graus de qualquer lugar do planeta até a linha do Equador. Portanto, no mesmo paralelo vão ter vários países, e esses vários países estarão na mesma latitude, certo? As latitudes variam, como eu falei para vocês já, de 0 a 90 para o norte e 0 a 90 para o sul. Portanto, olha só as latitudes, ó, linha do Equador, 0 graus. Aqui, ó, nós temos um trópico a 30 graus sul, um trópico a 30 graus norte, e assim vai a variação da latitude. As latitudes, elas têm outros significados, tá? As latitudes baixas, altas e médias são importantes para a gente estudar sobre climas. Vocês vão ver depois, quando a gente falar sobre climas especificamente dos lugares, isso aqui ajuda muito a você entender a dinâmica climática daquele lugar. As altas latitudes são os números altos, e números altos é próximo de 90. Então, altas latitudes é aqui, ó, na zona polar, que é aqui, ó, tem os graus acima de 66, mais ou menos. As médias latitudes, elas ficam aqui, ó, entre o trópico e o círculo polar, essa área laranja, tanto ao norte quanto ao sul. Isso aqui são as médias latitudes. E as baixas latitudes são as latitudes próximas da linha do Equador, que é 0. Então, latitude 0, 10, 20, 30 são baixas latitudes. Então, aqui, ó, próximo do centro da Terra, são as baixas latitudes. E qual que é a relação disso com o clima? Tudo. A área de baixas latitudes, próximas da linha do Equador, é a região mais quente do planeta, porque ela está sempre próxima ao Sol. Já as áreas de altas latitudes, que são as zonas polares, elas são áreas de temperaturas baixas, porque elas estão sempre distantes do Sol. Então, baixa latitude, quente, alta latitude, frio. E as zonas de médias latitudes têm épocas quentes e épocas frias, dependendo da estação do ano, certo? Aqui, por exemplo, coloquei como curiosidade, até coloquei, né, o site, né, caso você queira pesquisar isso aqui, que eu achei bem legal, esses dados que esse rapaz que trouxe. São as latitudes das capitais brasileiras. Então, isso responde, por exemplo, a seguinte pergunta. Professor, por que em Manaus é bem mais quente do que em Porto Alegre? Por conta da latitude, certo? Ó, Manaus, vamos procurar Manaus aqui, ó. Manaus, latitude, 3 graus. 3 graus sul. Esse menos aqui, ó, significa sul. Menos significa ou sul ou oeste, dependendo se for latitude ou longitude. Então, 3 graus ao sul. Está pertinho da linha do Equador. 3 graus é quase próximo de zero, é quase zero. Agora, Porto Alegre está no 30 graus ao sul. Então, veja só, são 10 vezes maior, né, a distância da linha do Equador. Por isso que Porto Alegre é mais frio, porque está bem mais distante da linha do Equador. É importante dizer também uma coisa aqui, que o clima não depende só de um fator. O clima tem vários fatores climáticos, como a altitude, a proximidade do mar, a distância do mar, enfim, as correntes marítimas se estiver próximo do mar, né, a própria circulação do vento. Mas as zonas térmicas são um grande indicativo se o clima é quente ou se o clima é frio daquele lugar, ok? Entendido? Então, latitude é isso. Curiosidade, esse estádio aqui, ó, está no Amapá. Vamos voltar aqui, ó, Amapá, Macapá. Capital do Amapá. Perceba, ó, 0 graus. Portanto, Macapá está exatamente no lugar que corta a linha do Equador. E é onde está esse estádio aqui. Esse estádio chama-se Zerão, porque ele está na região que passa a linha do Equador, que é o 0 graus. E o meio de campo desse estádio, ele foi construído exatamente onde a linha do Equador passa. Então, durante o jogo, os jogadores vão transferindo-se de um hemisfério para o outro o tempo todo. Ok? Então, curiosidade para vocês aí. Inclusive, já foi tema de prova, se não me engano, o Zerão. Longitude é a distância de qualquer ponto até o meridiano de Greenwich. Então, veja só, latitude está relacionada com linha do Equador.
Longitude está relacionada com o meridiano de Greenwich. Então, de qualquer ponto até o meridiano de Greenwich. Por exemplo, o Brasil aqui dentro dos fusos horários, ele está aqui na região, né, do fuso horário de Brasília, chama-se 45 graus oeste. Portanto, a partir de Greenwich, o horário de Brasília está a 45 graus à esquerda, ao oeste, certo? Então, os meridianos, eles levam em consideração o meridiano de Greenwich e aí nós temos as distâncias. Vamos voltar aqui para aquela imagem anterior, que tem as longitudes. Perceba aqui, ó, as longitudes. Voltando, vamos lá, para Manaus. Não, vamos colocar aqui Rio Branco. Rio Branco, no Acre, tem uma longitude alta, ó. Rio Branco está a 67 graus, ou seja, está a 67 graus de Greenwich, tá? Tá distante. Agora vamos ver aqui Natal, capital aí do Rio Grande do Norte. Natal está a 5 graus, tá? Aliás, 5 graus não, 35 graus. Então, Natal está a 35 graus de longitude. A gente percebe que o quê? Rio Branco está bem mais distante da Inglaterra do que a cidade de Natal, certo? Longitude, então, mede desta forma. Entendido? Latitude, distância até a linha do Equador. Longitude, distância até o meridiano de Greenwich. Somando-se latitude com longitude, nós temos isso aqui, ó, linha horizontal latitude, linha vertical longitude. Esse lugar aqui, ó, esse ponto de encontro, chama-se coordenada geográfica. E as coordenadas geográficas, elas servem para localizar os locais no planeta. Por exemplo, esse ponto C aqui na nossa imagem, ele está aqui, ó, 20 graus, perceba aqui, ó, ponto C, 20 graus abaixo da linha do Equador, portanto, 20 graus ao sul. E a longitude dele, ó, vamos seguir a linha, 40 graus à esquerda de Greenwich, portanto, 40 graus oeste. Então, esse ponto C que está no Brasil, ele está a 40 graus oeste e 20 graus ao sul. A gente sabe, 20 graus ao sul de latitude e 40 graus oeste de longitude, certo? Oeste e leste é longitude, norte e sul, latitude. O ponto A, por exemplo, já está no hemisfério norte. O ponto A está a 50 graus acima do Equador, portanto, 50 graus norte, latitude. E a longitude dele? Ele está no oeste também, ó, está à esquerda do zero. E aí, 100 graus oeste. Já o ponto B, ele está a 40 graus de latitude ao norte, também está no hemisfério norte, mas ele está no hemisfério leste, ele está à direita de Greenwich. Então, ele está a 80 graus leste. Entendido? Fácil demais. Então, coordenadas geográficas é isso. E para que servem as coordenadas geográficas? Para isso, para o GPS. Finalmente chegamos na parte do GPS, Nelson. O GPS é o Sistema de Posicionamento Global e ele tem relação com a Guerra Fria. Ele foi criado pelos militares durante a Guerra Fria para se localizar no espaço. E ele foi importante, né? Porque você direcionar um míssil, por exemplo, com um GPS é uma coisa, com uma bússola é outra coisa. Né? Uma bússola, se ela passar muito próxima ali do Polo Norte, ela pode ter erros bem grandes. E um GPS já tem um erro bem menor. Então, o GPS foi um grande ganho militar para os Estados Unidos. Então, o GPS foi criado pelos Estados Unidos, o Sistema de Posicionamento Global, e ele ainda hoje ele é controlado pelo Departamento de Defesa americano. Quem controla o GPS são eles, apesar de hoje ele ser de uso civil, né? Você usa lá o Waze com tranquilidade. Ele usa aí as coordenadas geográficas, criada no contexto da Guerra Fria, ele era uma arma militar no início, né? Lá no fim da década de 90, os civis puderam passar a usar. Inicialmente ele tinha um desvio bem grande, os militares faziam ele errar de propósito muitos metros, e hoje em dia o erro dele é menor, tá? O GPS continua com alguns erros, de propósito mesmo, para não ser tão exato. O GPS militar americano ele é muito mais exato do que o civil, obviamente, né, para fins militares. E se eles quiserem também colocar erros maiores, eles podem colocar, porque a tecnologia é americana e é fundamentalmente militar. Qual que é a tecnologia usada? Durante a Guerra Fria teve a corrida espacial. E na corrida espacial, né, um dos grandes ganhos foi o lançamento de satélites para o espaço. Inicialmente quem lançou foi a União Soviética e depois os americanos conseguiram responder lançando satélites também. Inclusive o momento mais próximo de ter uma guerra quente na Guerra Fria foi exatamente por conta de satélites, espiões que tiraram fotos de Cuba. E lá em Cuba, que é um país vizinho americano, eles descobriram mísseis. E aí esses mísseis eram soviéticos. Aí ficaram alguns dias de debates entre União Soviética e Estados Unidos para ver se tirava aqueles mísseis de lá ou não. Se iniciava a guerra nuclear ou não. E aí, por fim, ficou decidido que a União Soviética levaria os mísseis e os americanos, por sua vez, nunca atacariam Cuba. E assim foi feito. Só que
A consequência para Cuba foi terrível, porque os americanos sufocaram Cuba. Eles colocaram as sanções econômicas, não negociam com Cuba e não deixam nenhum aliado negociar com Cuba. Então, Cuba, economicamente, ela é sufocada por conta desse momento aí. Enfim, voltando para os satélites. Os satélites do GPS são 24. São 24 satélites rodando nosso planeta que funcionam aí para trazer para nós os dados do GPS. 3 satélites são usados para dar localização. Esses 3 satélites fazem essas áreas circulares e o ponto de encontro deles é a localização da pessoa. Então, são necessários 3 satélites para dar a nossa localização exata, para dar nossas coordenadas geográficas, tá? Aí essa mensagem é mandada lá para os receptores no Departamento de Defesa americano, e aí os receptores enviam esse sinal para o seu celular para você se deslocar, né? Aí você vai poder falar assim, né? Tracei no Waze, caminho para a felicidade, ele colocou a rota da minha casa até você. Olha que coisa linda. GPS. Não tem só o GPS americano, tá? Temos os concorrentes, né? A União Europeia tem o seu próprio GPS, que é o Galileu. A China tem o Compass. A Rússia tem o GLONASS, sei lá, né? Falar russo é difícil. Mas tem outras tecnologias, como eu disse, é uma arma militar. Então, obviamente, os países que têm forças militares importantes, eles também têm as suas tecnologias. Quais são os usos, para além de você se deslocar na cidade, né? Agricultura de precisão, você tem uma grande plantação, saber onde precisa de mais água, onde precisa de mais adubo, onde precisa de agrotóxico. Então, através do GPS, eles conseguem ter essa precisão. Os aplicativos de entrega, né, o transporte, você saber onde está um ônibus, está chegando perto de você ou está distante, o metrô, saber quanto tempo demora para chegar lá na estação. A navegação, o avião precisa do GPS muito, porque às vezes o piloto não enxerga nada na frente dele à noite, por exemplo. Como que o computador, né, ele navega através de GPS? E o piloto também, né? Se for à noite, ele vai navegar através de GPS. As rotas, como eu falei, né, de um lugar para outro, de uma casa para outra. Então, o GPS tem essa função fundamental aí no dia a dia das pessoas. Bom, galera, é isso. Caso você tenha gostado dessa aula, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para outras pessoas. Obrigado pela companhia e até a próxima.